Glória a Deus. Shalom, então, minhas irmãs e meus irmãos, todos os irmãos também que vão ver essa ministração aqui através do nosso canal do YouTube. Que você seja muito bem-vindo, que o Espírito Santo do nosso Senhor possa transbordar no seu coração e que, assim como diz as Escrituras, que é o próprio Senhor que nos ensina, que nesta tarde, neste dia, o Senhor, Ele possa te ensinar e te conduzir pelas Escrituras por toda a palavra que será dita aqui hoje. Amém? Que os irmãos possam receber com alegria a palavra do Senhor e também que esta palavra ela possa encontrar o seu coração da melhor forma possível, que ela possa se encaixar no seu coração e você receber vida do alto. Amém? Irmãos, eu- o assunto que eu tenho hoje ele é bem extenso, tem bastante coisa aqui para a gente ver, mas eu vou tentar ser, né, mais breve possível para não se estender tanto. Mas eu tenho bastante conteúdo para passar para os irmãos. Amém? Essa semana eu estava lendo as escrituras, esse texto aqui, eu me propus de fazer uma leitura assim um pouco mais corrida, mas confesso que eu não estou conseguindo, né? Eu começo a ler um texto, daqui um pouco eu paro naquele texto, começo a meditar, já vou procurar em outras Bíblias e quando eu vi já passou e não consigo fazer aquela leitura anual assim de correr com os textos, né? E então o Senhor sempre vai, né, fazer com que a gente às vezes estacione um pouquinho em alguns textos para que a gente possa meditar, né? E não foi diferente, né? Em alguns textos a gente vem meditando e eu estacionei aqui em Êxodo e por enquanto estou tô nesses textos aqui. E essa semana foi incrível porque o Senhor, além dele ir comunicando através das Escrituras, ele foi também trazendo confirmação através de outras pessoas e isso é muito bom, né? Ver que o Senhor, ele nos traz a certeza daquilo que ele tem colocado no nosso coração. Amém? É, deixa sua Bíblia aberta lá em Êxodo, no capítulo 18. Nós vamos fazer a leitura neste capítulo, o início dela, né? Mas hoje eu quero falar um pouquinho, irmãos, de algumas coisas necessárias para que a gente faça a obra do Senhor, para que a obra de Deus ela possa ser feita. E claro que duas coisas são extremamente necessárias, indispensáveis e inegociáveis e indiscutíveis, que é claro que é o nosso Senhor Jesus Cristo e também o Santo Espírito. É impossível nós realizarmos, né, a obra do Senhor, fazer algo sem o nosso Senhor Jesus e sem também o Espírito Santo. Amém? Mas nós sabemos que também a partir, né, de nós crermos no Senhor Jesus e também do Espírito, algumas outras coisas se faz necessário para, como diz as Escrituras, para que a gente vá desenvolvendo a nossa salvação ou desenvolvendo o ministério, o trabalho, aquilo que nós vamos fazer. Amém? A Bíblia ela é muito clara em relação a Jesus e ao Espírito. A Bíblia é muito clara. E é tão interessante que o Espírito, ele vai revelar o Filho. E o Filho, ele vai nos enviar o Espírito definitivamente. Na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer assim, no capítulo 12, versículo 3: ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Ou seja, ninguém consegue confessar a Cristo se não for dado pelo Espírito. Se o Espírito Santo não nos revelar. Então, irmãos, isso aqui, quando eu li esse texto, eu fico até maravilhado com o Senhor, porque nós dependemos completamente do Senhor. E isso também se aplica, irmãos, quando nós vamos falar de salvação, quando nós achamos que nós precisamos fazer algo em questão da salvação. O nosso papel é crer, mas até mesmo o revelar a Jesus não compete a nós, é o próprio Espírito que nos revela. Se não fosse Deus nos revelar o Filho, nós nunca conseguiríamos crer nele, porque nós não iríamos reconhecer. Então, olha que maravilha. E aí, quando nós cremos no Filho, o Filho diz assim: olha, eu fui ao Pai, mas eu não vou deixar vocês só. Vou enviar o Espírito. Agora, esse jogo de um para o outro, né, um revelando o outro, nos mostra justamente o caráter de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho também sobre hoje.
sobre esse caráter de Deus, porque Deus, ele sendo espírito, como diz em João 4:24, que Deus, ele é espírito, como que Deus ia se dar a conhecer a criação se não fosse por meio de algo também que ele criasse? Então ele precisou criar um corpo e enviar o seu filho e colocar dentro desse corpo. Agora, esse filho aqui vai ser a minha imagem conforme a minha semelhança, e a criação vai me reconhecer através desse meu filho. E aí o filho vem para revelar o pai fala do filho, o filho agora aponta para o espírito, e a Bíblia diz que é o espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Olha só a obra dos três, um apontando para o outro e um revelando o outro. E isso, irmãos, quando a Bíblia também nos fala que nós somos membros de um só corpo, nós compreendemos que nós também temos que ter esse caráter. E que caráter é esse? É de nós não fazermos a obra do Senhor sozinho. Porque nós também vamos estar apontando para os irmãos. Olha, irmão, talvez nessa área eu não sou o melhor para te aconselhar. Vamos orar. De repente, nós temos um conselheiro, tem pessoas com os dons, com os talentos, cada um fluindo nos seus talentos, nos seus dons, o corpo flui. Mas para isso, nós precisamos andar em unidade. Nós precisamos pensar da mesma forma. Assim como, lembra quando o povo começou a erguer aquela torre, e o Senhor disse assim: Olha, o povo é de uma só língua. Todo o povo está pensando uma só coisa. E está falando uma mesma linguagem. Vamos descer, vamos confundir esse povo, porque senão nada será impossível para eles. E da mesma forma deveria ser o pensamento do Filho de Deus. Nós deveríamos estar unidos em tudo, mas eu vejo que ainda assim nós pecamos em algumas coisas. Nós precisamos melhorar nessa questão da unidade do corpo para que muitas coisas ainda possam continuar acontecendo e muitas outras coisas grandiosas possam acontecer. Amém? E aqui eu quero trazer um texto, então. Êxodo, nós vamos ver o Senhor retirando o povo da escravidão do Egito através das mãos de Moisés. E o Senhor tira esse povo dessa escravidão com um braço forte, né, com mão forte, e conduz todo esse povo para o deserto. E chega um ponto, é claro, irmãos, né, apesar de que nós sabemos que Moisés aqui ele era guiado pelo Senhor, pelo próprio Senhor, ao qual ele falava diretamente com o Senhor. E só que chegou um ponto em que o seu sogro ele deu um conselho para Moisés. Um conselho que foi um conselho sábio, mas é um conselho que talvez lá na frente, ainda assim, ele acabou não servindo. E nós vamos ver nesse texto aqui. Êxodo capítulo 18, no versículo 17, ele vai dizer assim: E o sogro de Moisés lhe disse: O que estás fazendo não é bom. Certamente desfalecerás, e tu e este povo que está contigo, porque isto é muito pesado para ti. Não és capaz de realizar isto sozinho. Mas olha que engraçado. Ao mesmo tempo que nós vemos, irmãos, que esse texto aqui aparentemente é um conselho sábio do sogro de Moisés, de Jetro, veja que são palavras um tanto duras para ele e um tanto negativas. Porque, irmãos, se nós pensarmos que foi o Senhor que chamou Moisés, como que esse homem que foi chamado pelo próprio Deus não vai dar conta do recado? Não é mesmo? Mas, de igual forma, ele deu esse conselho. E só que daí, claro, que o sogro de Moisés ele acaba envolvendo Deus nessa situação. E olha só que ele vai dizer assim: Ouve a minha voz, dar-te-ei conselho. E aí agora ele coloca Deus na jogada. E Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, pelo que leves as causas a Deus. E olha só, aqui, a partir desse versículo, ele mostra realmente que ele estava representando a Deus. Por quê? O que que ele vai dizer? E tu, anote aí, ensinarás as leis e ordens, mostrará o caminho que deve andar e as obras que devem realizar. Olha só, ensino, o caminho e obra. Veja isso, que maravilha. E nós conseguimos ver isso nas personalidades de Deus, Deus como Pai, Deus como Filho e Deus como Espírito, realizando essas obras. Então, quando ele mostra, fala, declara isso aqui para Moisés, ele está trazendo
Moisés sendo verdadeiramente o representante do Senhor, assim como o Senhor já tinha falado. Ou seja, está trazendo uma confirmação do Senhor. Agora, o Senhor ele pega e pede para Moisés: Moisés, sobe aqui no monte, que nós vamos trocar uma ideia. Tem algumas coisas para fazer aqui e eu quero te falar algumas coisas. Aí no capítulo 19, a partir do versículo 9, Moisés sobe e o Senhor dá algumas direções para Moisés. E aí ele vai dizer assim, versículo 9: E o Senhor disse a Moisés: Eis que eu virei a ti em uma densa nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo e creia em ti sempre. E Moisés disse as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor lhe disse a Moisés: Vai ao povo e santifica hoje e amanhã, e faze com que se lavem as suas vestes. 11. E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo e sobre o monte Sinai. Glória a Deus. E aqui o Senhor, depois você vai ler, que o Senhor ele começa a dar algumas instruções, que era para que o povo não ultrapassasse os limites e tal. O Senhor vai dar uma série de instruções. Por quê? Porque neste momento o Senhor ia começar a dar os mandamentos para Moisés. Mas como o Senhor falou antes, olha, chama o povo para perto, para que quando eu falar com você, eles ouçam, eles vejam eu falando com você. Quando você descer e passar isso para eles, eles não vão duvidar, eles vão crer. E aí que, antes de, eu até nem não tinha anotado isso, não tinha passado pela mente, mas antes de iniciar a reunião aqui, eu estava fazendo uma reflexão novamente sobre o texto, e o Senhor me colocou algo aqui. Eu fiquei pensando, irmãos, hoje, né, nós estávamos falando aqui até sobre o calor, que está um calor intenso, quase que em todo o Brasil. Agora você imagina aquele povo num deserto. O deserto nós sabemos que também é calor. Agora imagine a ordem do Senhor. Moisés, chama esse povo, coloca eles no pé do monte, no limite. Diga para que eles não ultrapassem. Só que, irmãos, quando Moisés faz isso, santifica o povo, Moisés retorna para o Senhor. E quando Moisés retorna e começa a receber os mandamentos, Moisés fica 40 dias e 40 noites no monte. Agora, qual que era a intenção do Senhor? Que o povo, da mesma forma, ficasse esses 40 dias e 40 noites no pé do monte. O que que isso nos demonstra? Que para receber a instrução do Senhor, que para fazer algo para o Senhor, muitas vezes não será fácil, como nós pensamos. Será trabalhoso. Pensa, esse povo poderia estar no conforto das suas tendas. Esse povo ficou 400 e poucos anos aqui, irmãos, como escravos. Agora eles estão libertos. Eles poderiam estar livres, fazendo qualquer outra coisa. E aí o Senhor pede para que eles fiquem 40 dias no pé de uma montanha, no deserto. Então isso traz um peso, traz um trabalho, é exaustivo, é cansativo. Talvez não era como eles esperavam. E muitas vezes, irmãos, nós nos enganamos com a questão do evangelho. Por quê? Porque nos é ensinado assim. Nós falamos, ai, porque o povo foi liberto para o deserto, e nós romanceamos o deserto. Nós tornamos as coisas do Senhor, às vezes, como se fosse no romance, como se fosse tudo belo. Mas imagina, irmãos, hoje nós sabemos que muitas partes do deserto, hoje ela já está habitável. É muito diferente dos dias de hoje, daqueles dias. Aquele dia você não tinha suprimento nenhum, você não tinha nada ali por perto, a não ser aquilo que o Senhor te enviasse, completa dependência do Senhor. Você não tinha para onde correr, não é mesmo? Então, não era um trabalho fácil aquilo que o Senhor tinha proposto para o povo, de ficar todo esse tempo nesse pé do monte. Então, irmãos, que na nossa caminhada com o Senhor, a gente entenda que muitas situações não será fácil,
mas se faz necessário para que a gente ouça as instruções do Senhor, para que a gente obedeça, receba, porque esse povo do Senhor, muitos de nós, né, às vezes em alguma oração dizendo assim, eu recebo, eu quero receber do Senhor. Irmãos, cuidado, que para você muitas vezes receber do Senhor, o Senhor vai te pedir algumas coisas, assim como pediu para esse povo. E muitas vezes, quando ele vai te pedir, você não vai querer fazer, porque dá muito trabalho, é árduo. E nós fomos ensinados na igreja que o crente que não está prosperando está em pecado. O crente que não está bem, que não está alegre, está desviado, que o crente não pode passar luta. Claro que nós não vamos ficar focando nos nossos problemas, em doenças, enfim. Nós vamos à luta, nós vamos à batalha, nós vamos perseverar. Mas isso nos demonstra que isso, mesmo nós estamos em Deus, estando em Cristo, não nos livra de nós passarmos alguns trabalhinhos, irmãos, algumas dificuldades. Amém? E aí, esse povo agora que chega ao pé do monte, Moisés sobe para poder receber as instruções, só que as instruções que o Senhor tinha dado, o Senhor tinha alertado para Moisés: olha, eu vou vir sobre o cume do monte numa densa nuvem. E quando Deus veio, a Bíblia diz que o monte fumegava, relâmpagos, trovões. E aí, irmãos, o povo temeu, ó, saiu. A Bíblia diz que o povo se pôs a longe. E é isso que acontece muitas vezes com muitos de nós na igreja, ou muitos cristãos. Quando vê o sapato apertar, quando vê o bicho pegar, corre, irmão. Por quê? Porque a gente não quer ficar perto. Mas a gente esquece que muitas vezes é no meio dos trovões e dos relâmpagos, no meio da tempestade, que você obtém o socorro, a instrução, o direcionamento, o favor de Deus. Muitas vezes é nesse meio. E foi dessa forma com que o povo, ao invés de ficar, se afasta. E quando o povo se afasta, o povo perde de ouvir aquilo que o Senhor estava instruindo. E aí o Senhor começa a instruir Moisés todos os mandamentos. Começa a falar aqui que ele é Deus. Ele é o Senhor que trouxe libertação do Egito. Ele não quer que adorem outros deuses, que não tenham deuses diante dele. E depois, mais para frente, nós vamos ver que, irmãos, qual foi o primeiro erro deles? Foi justamente nos primeiros mandamentos. E por que que eles caíram, incorreram nesse erro? Porque não ouviram de Deus, porque se puseram em longe. Tanto é que eles chegam e falam: olha, Moisés, melhor você falar conosco e não fale Deus conosco. Porque se Deus falar, nós morreremos, não é mesmo? E aí, vamos comigo lá para o capítulo 25. Nós temos todos os mandamentos, as instruções do Senhor, mas eu quero falar em específico de uma área que talvez é uma área que não sei se ela é negligenciada no ensino ou se é uma área talvez que as pessoas não foram ensinadas corretamente ou também as pessoas de alguma certa forma foram abusadas, né, no evangelho neste assunto. Então, acredito que é um assunto que muitas vezes as pessoas temem em falar, né? Mas é necessário, até para que a gente cresça e amadureça como irmãos, também, como os filhos. Capítulo 25, versículo 21. Aqui o Senhor continua as instruções e o Senhor vai falar algo aqui a Moisés, dizendo assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Dize aos filhos de Israel para que me tragam uma oferta de todo homem que a der voluntariamente. Gravem essa palavra. Voluntar. Oi? O que era, Jani? Êxodo 25, 21, não é isso, não. Desculpa. É? Êxodo, tô com a Bíblia aberta aqui. Êxodo 25, versículo 1. Eu falei 21. Se eu falei 21, me perdoem. Ah, desculpa. Não, então me perdoem. O erro foi meu. Eu falei 21. Me perdoem. É versículo 1. Deixa eu corrigir. Até para os irmãos depois na gravação não ficarem perdidos. Êxodo,
capítulo 25, o versículo é o primeiro. Me perdoem, irmãos. Agora vamos lá. Ele diz assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Dize aos filhos de Israel para que me tragam uma oferta de todo o homem que a der voluntariamente. Voluntariamente. Olha só. Com o seu coração tomareis a minha oferta. Então, aqui o Senhor está falando algo. Primeiro, que eu tenho que atentar? O Senhor não estava pedindo a oferta para todo mundo. Veja, irmãos, o Senhor ele liberta esse povo de verdade, porque como escravos, eles não tinham opção. Eles tinham que se trabalhar, eles tinham que dar aquilo que o faraó exigia. Mas quando o Senhor liberta, o Senhor diz aqui que eles me tragam uma oferta voluntariamente. Então não era para todos, era aqueles que se colocasse no seu coração voluntário. Amém? Só que olha que interessante que o Senhor nos traz nesse texto. Ele vai dizer assim: E esta é a oferta que recebereis dele. Olha, o Senhor ele te dá a oportunidade de você trazer uma oferta ou não, mas não é qualquer oferta. A oferta é ele que pede o que é para você entregar. Ele vai dizer assim: ouro e prata e bronze. E aí ele vai começar: e azul e púrpura e carmesim e linho e pele de cabra. Ele vai começar a dar uma série de itens das ofertas que ele deseja receber. Ou seja, o que que o Senhor nos mostra aqui, irmãos? A oferta é voluntária, mas não é qualquer oferta. Quando você trouxer, tem algo que o Senhor pede. Você não é obrigado, mas quando fizer, busque no Senhor. E por que que o Senhor nos traz isso aqui? Porque nesse contexto, o Senhor estava falando para Moisés juntar essas ofertas porque elas já tinham um endereço. Essas ofertas iam servir para fazer o tabernáculo, todos os seus utensílios, as vestes sacerdotais. Então era uma oferta que já seria direcionada, mas ninguém era obrigado, era voluntário. Mas olha que incrível, mesmo sendo uma oferta voluntária, o tabernáculo ia favorecer a todos. Olha que incrível. E, irmãos, hoje nós vivemos isso na igreja. Por que que eu digo isso? Porque quando nós nos convertermos, quando nós nos convertemos, né, nem lembro, foi em 2013, 2014, quando nós nos convidaram para ir lá na igreja local, irmãos, nós chegamos lá, era uma igreja grande, com as cadeiras, com um ar-condicionado, tudo muito bem preparado, já tinha pessoas para nos servir, pessoas que eram sustentadas no ministério para nos servir, para pregar a palavra. Mas veja que quando eu cheguei lá, eu estava me beneficiando de algo ao qual eu não providenciei nada. Eu não ofertei para aquilo, mas eu me beneficiei. Então, nós vemos que o evangelho é isso. A nossa oferta, irmãos, nunca vai ser, normalmente não vai ser para benefício próprio nosso. Ela sempre vai alcançar o próximo. Porque nós sempre vemos isso através de Jesus. Jesus, como oferta, não foi em benefício próprio. Nós nos beneficiamos dessa oferta de Jesus Cristo. Então, irmãos, muitas vezes nós aprendemos com o passar do tempo para nós ofertarmos para receber algo. E não é errado. Você pode ofertar por algo, mas com o coração certo, com o entendimento daquilo que você está fazendo. Mas raramente nós fazemos. Mas é difícil muitas vezes nós compreender que quando nós ofertamos ao Senhor, nós estamos contribuindo para a obra do Senhor. E normalmente essa obra que está sendo feita alcançará pessoas, outras pessoas. É como se diz: é um que semeia, outro que rega e outro que colhe. E muitas vezes, irmãos, você está lá, ou às vezes semeando, ou você está regando, e muitas vezes você não vai ver os próximos passos. Mas não é porque vocês não estão vendo que as coisas não estão acontecendo. Então entenda, irmãos, hoje só é possível eu e a Fábio estarmos hoje em casa, dedicando
o nosso tempo completo para o Senhor, porque muitas pessoas creem naquilo que estamos fazendo, contribuem para essa obra. E muitas pessoas que contribuem para essa obra, irmãos, creiam, elas nem participam aqui da reunião. Muitas vezes elas são atendidas no particular. Elas muitas vezes nem estão aqui no grupo. Mas pessoas que estão no grupo se beneficiam por aquilo que está semeado por outros. E aquilo que você semeia vai beneficiar a outros. E você faz o reino do Senhor prosperar. E não, quando eu falo prosperar, eu não estou falando de prosperar financeiramente, eu estou falando em avançar, em resgatar pessoas, trazer Cristo para as pessoas, a obra continuar. Irmãos, eu não sei se vocês lembram de um texto onde que o apóstolo Paulo, ele começa a fabricar tendas. Por quê? Para se sustentar, irmãos. Porque na região onde que ele estava, o pessoal não estava contribuindo. E para que a obra do Senhor não parasse, ele precisou trabalhar. Mas quando Paulo muda de cidade, ele junta uma quantidade enorme de provisão. E aí você não vê mais a Bíblia falar que Paulo continuou fazendo tendas. Por quê? Porque agora Paulo tinha o suficiente para se sustentar e pregar a palavra. E todo aquele montante ele arrecada e leva para outros lugares e começa a distribuir para os seus missionários, os outros apóstolos. Começa a compartilhar com os irmãos que também estavam servindo no reino. Então, irmãos, isso nos mostra que não basta só eu dizer assim, Senhor, venha o teu reino. Porque quando nós falamos para vir o reino do Senhor, nós estamos falando que nós desejamos o governo dele. Mas para que haja um governo, nós precisamos nos submeter ao Senhor. E mais, um reino, ele precisa ser sustentado na terra, na obediência e em tudo que se for necessário para que se mantenha esse reino. Mas como que muitas vezes nós fazemos? Nós oramos ao Senhor, Pai, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. E daí, na hora de sustentar, eu sustento o sistema do mundo. Quer ver como? Quando eu oro por uma enfermidade, ou eu peço, pastor, estou enfermo, ou por irmão que me discipula, para qualquer irmão, ô irmão, ora por mim, né? Como diz lá, os 6 horas. Vocês oram por mim que eu estou enfermo. E aí o povo da igreja ora por esse irmão. Mas daí o irmão pega os valores e sustenta a farmácia, sustenta os médicos. E não, irmãos, eu não sou contra o medicamento, nem sou contra os médicos. Mas eu quero que hoje a gente abra a nossa mente, que para o reino, para a igreja, é oração, mas o meu dinheiro eu invisto no farmacêutico, no sistema do mundo. Eu alimento o sistema do mundo. Mas quantos aqui já ofertaram ao Senhor, dizendo assim, Senhor, eu quero ofertar porque eu recebi a cura. Ainda não recebi, mas pela fé e com um coração grato eu estou ofertando ao Senhor, porque eu já creio que eu recebi. Mas isso não nos foi ensinado, irmãos. Por isso, e hoje, vou abrir um parênteses aqui, porque é bem pertinente. Eu estou num outro grupo aqui, e entre uns irmãos que falam de alguns assuntos assim bem profundos, são, são professores nas escrituras, e, irmãos, quase deu uma briga no grupo ali, porque uns começou a surgir o assunto sobre cobrar cursos. E aí ficou aquela briga, se deve cobrar, se não deve, enfim, né? Gerou uma grande discussão. E eu percebi que isso, né? Como vocês sabem, nós aqui nós não cobramos, mas nós muitas vezes pagamos por diversos cursos para receber o conhecimento. E glória a Deus, amém. E meus irmãos, amém, glória a Deus. Isso acaba edificando as nossas vidas e a gente consegue contribuir ainda muito mais para o evangelho, para os irmãos. Amém? E aí ficou naquela discussão e aqui que eu comecei a perceber.
que esse assunto ainda no corpo de Cristo, ele acaba sendo, de repente, trazido assim de uma forma, e até interpretado de uma forma errônea pelos irmãos. Por que que eu digo isso? Porque, veja, nós falamos lá no início em que nós precisamos expressar o caráter de Deus, porque é isso que o Pai, o Filho e o Espírito fazem. E veja isso, nós fomos acostumados a pagar por coisas. E isso é um sistema do mundo. E por que que hoje muito do que se faz na igreja é necessário cobrar? Claro que uma porque o sistema do mundo, ele não aceita simplesmente que você diga assim, ó, irmão, eu vou alugar o seu prédio da igreja aqui e eu vou orar por você. Você é obrigado pela oração, mas na virada do mês eu quero o pagamento do aluguel. Você não tem como chegar lá para a empresa de luz e dizer assim, olha, eu vou, Deus te abençoe pela eletricidade. Não tem como, irmãos. Você pode até orar pela empresa de luz, mas ele vai dizer assim, olha, no início do mês a conta estará lá. Então nós sabemos que o sistema ele necessita de você bancar. Mas o que que aconteceu? Nós trouxemos esse sistema para a igreja. E aí nós acabamos nos acostumando a sempre pagar pelas coisas para ter em troca. Mas quando na verdade, irmãos, não se faria necessário cobrar por curso, cobrar por qualquer serviço que seja, se nós expressássemos uma área do caráter de Deus, que é a generosidade. E a compreensão de que tudo que envolve coisas e pessoas precisa ser mantido. Irmãos, o tabernáculo precisava ser mantido. E se você ler todo o sistema, você vai ver que precisava ser mantido constantemente o tabernáculo. Então, hoje, o que que se faz? Irmãos, se cobra para isso, se cobra para eventos, se cobra para tudo. Por quê? Porque se você não cobrar, as coisas não são feitas. E você pode orar. Irmão, nós temos aqui um costume, né? Eu e a Fabi, a gente tem esse costume, é de orar para o Senhor. Quando nós precisamos de algo, nós oramos para o Senhor. E graças a Deus o Senhor sempre envia. Sempre envia. Mas nós precisamos quebrar essa barreira, irmãos, de que muitas vezes a oferta eu só vou dar se eu tiver um benefício. Mas entenda que o maior benefício nosso já é ser participante dessa obra de Deus. Esse é o nosso maior benefício. Então, quando nós começarmos a expressar, irmão, a nossa generosidade e gratidão por aquilo que nós recebemos, nós vamos começar a amadurecer na fé. Muitas outras grandes coisas vão começar a acontecer que não acontece por causa da dureza do nosso coração. Irmãos, tem coisas que nós não conseguimos alcançar ainda por causa da dureza do nosso coração. E eu creio, claro, irmãos, que muitas vezes a culpa é nós mesmos, principalmente nós, os que ensinamos a palavra. Porque, irmãos, por muito tempo, as pessoas que ensinaram a palavra, elas assaltavam as pessoas, dizendo: olha, se você não ofertar, se você não dizimar, você vai para o inferno. Se você não fizer, você. Irmãos, você é quase um fariseu, você traz um peso sobre a pessoa que nem a pessoa mesmo carrega. Então, o que que nós temos que compreender acerca desse assunto? Como o Senhor falou no capítulo 25, é voluntário. Porque isso o Senhor vai falar aqui de coração. Irmãos, a Bíblia diz que Deus é aquele que sonda os corações. E não adianta, irmão. Quando você contribui com a sua oferta, você até pode fazer e ela vai ter um bom uso. Mas o maior efeito está quando você faz discernindo o que você está fazendo e com o coração correto, com o coração maduro. Caso contrário, irmão, vai chegar um ponto que você vai estar exausto. Ah, eu estou ofertando, ofertando e nada está acontecendo. Sim. Por quê? Porque você não está fazendo com a mente certa e com o coração correto. O que que o Senhor disse? Ó, é voluntário. Quem compreender que o que eu estou fazendo vai trazer um benefício para o reino, contribua com o coração. E aí, irmão, o Senhor vai dizer assim: olha, eu quero isso, isso, isso e isso. Porque é isso que eu preciso para fazer o reino, fazer o tabernáculo. Então, até isso, irmãos, nós temos que ter maturidade. Quando eu for ofertar, eu não posso fazer de qualquer maneira.
que eu peço ao Senhor, Senhor, o que que o Senhor está precisando? O que que algum irmão está precisando que eu possa enviar, que esteja dentro das minhas possibilidades? Não adianta, irmãos, eu dar um garfo se o irmão está precisando de uma faca. Então, e isso, o que que faz? Aumenta o nosso relacionamento com Deus, a nossa interação com o Pai. E fica muito mais fácil, irmãos, muitas vezes nós ficamos gastando bala, dando tiro para o ar. Por quê? Porque nós não fazemos as coisas direcionadas, guiadas pelo Espírito. E quando fazemos as coisas guiadas pelo Espírito, as coisas é muito mais efetiva, é muito mais certeira. Amém? Então eu acredito que o Senhor ele quer nos trazer essa maturidade, para que a gente não faça simplesmente por fazer. Eu não vou dar uma oferta porque estão me pedindo, não. Eu vou fazer porque o Senhor moveu meu coração e eu vou dar aquilo que o Senhor, porque o relacionamento deles aqui, irmãos, não era com Moisés, eles não estavam dando porque Moisés precisavam, é porque o Senhor pediu. Então a sua oferta, irmão, me desculpe, mas ela não é para o pastor, ela é para o Senhor. É um relacionamento entre você e o Senhor. Quando você compreender isso, irmãos, você vai ter uma maturidade muito maior, você vai ter um relacionamento muito maior e tudo aquilo que você fazer será muito mais efetivo. Agora, irmãos, se Moisés pegasse tudo isso aqui, esse ouro, essa prata, e ele fizesse qualquer outra coisa, acha que ia sair barato para Moisés? Então, da mesma forma, irmãos, nós temos esse costume, eu e a Fábio. Quando nós fazemos as nossas ofertas, nós não ficamos pedindo a prestação de conta. Se a pessoa vai fazer ou não vai fazer. Irmãos, é entre um Senhor, eu entreguei. Agora é você e o Senhor. Resolve com o Senhor. É nisso que nós precisamos chegar à maturidade. Muitas vezes os irmãos falam, né? Ah, eu não vou dar esmola pro irmão porque eu sei que pro cara lá no semáforo porque eu sei que ele vai comprar bebida. Eu sei que ele vai comprar droga. Irmãos, aquilo ali é para tratar a mim, tratar o meu coração. O que ele vai fazer com aquilo que eu vou entregar para ele é problema dele. Mas jamais um dia ele vai poder chegar diante de Deus e assim, olha, teu filho passou por mim e não me ajudou, não me alcançou esmola. Então isso vai trabalhar no nosso coração, vai nos amadurecer, vai fazer com que a gente nos torne efetivos no relacionamento com Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos avançar que tem, meu Deus, Jesus, tem muita coisa aqui. Capítulo 32, irmãos. Só falando aqui é, a respeito de que muitas vezes a obra que o Senhor tem para as nossas vidas, ela acaba não sendo da forma com que a gente imagina. Eu me lembro que quando nós viemos de Joinville aqui para Itajaí, eu estava trabalhando fora ainda, e eu precisava de um emprego. E naquela época eu trabalhava na barbearia. Então, irmãos, eu trabalhava com as minhas mãos bem limpas, no ar condicionado, era um serviço leve, trabalhava com a minha roupa normal e tudo ok. Quando nós viemos para cá, eu tentei buscar algumas barbearias e nada, nenhuma porta se abriu. Só que daí o esposo da Josi trabalhava numa empresa lá em Joinville e me conseguiu um emprego aqui em Itajaí. E aí eu disse, bom, vamos lá, né? Seja o que Deus quiser. Irmãos, quando nós viemos para cá, o serviço que eu vim trabalhar era um serviço que era sujo, era um serviço no tempo, no sol, um serviço onde que as minhas mãos elas ficavam todas cortadas por causa do material que a gente manipulava, né, que mexia. Era um serviço mais pesado. E o salário, irmãos, eu reduzi quase 3 vezes. Agora, como que nós buscamos um emprego hoje? A gente busca um emprego pelo salário. Ah, vamos ver, não, o salário está muito baixo. A gente busca pelo salário. Mas poucas vezes a gente busca no Senhor. Senhor, esse emprego aí é para mim mesmo? Tem propósito? A gente oferta ao Senhor por causa do emprego? Senhor, eu creio que o Senhor vai me direcionar no lugar certo, no lugar onde eu vou ser efetivo, onde eu vou manifestar o teu reino? Não, nós vamos sempre na lógica.
Só que quando nós nos mudamos, irmãos, foi completamente fora da lógica, porque o lugar onde que nós morávamos era melhor do que onde a gente veio morar. O trabalho que eu fazia era muito melhor do que eu vim fazer. Eu ganhava muito mais do que eu vim ganhar. Era completamente fora da realidade. Mas com o passar do tempo eu entendi o propósito. Inclusive, um dia eu estava no meio do pátio. Irmãos, pensa no nojo que eu tenho de cigarro. E um dia o dono da empresa disse assim: Olha, os caminhões chegavam no pátio e ficava muita sujeira. Às vezes deixavam muita sujeira no pátio. E o dono dizia: Olha, vocês terminam o serviço de vocês e depois eu quero que vocês vão para o pátio e juntem essas sujeiras que tá no pátio. E era terra. Então, irmãos, um dia um sol, assim, como quase que nem o que está hoje. Eu de cabeça baixa no meio do pátio, irmãos, juntando pedaço de plástico, bituca de cigarro, irmãos. Aquilo, nossa, Jesus Cristo, só pela misericórdia do Senhor. E aí eu peguei e orei para o Senhor, dizendo assim: Senhor, o que que eu estou fazendo aqui? E a resposta que eu ouvi do Senhor foi assim: Olha, você não queria estar no centro da minha vontade? Então, o centro da vontade de Deus nem sempre vai ser o conforto em que nós esperamos, mas é justamente naquilo que Ele nos coloca. E, irmãos, aquele trabalho trabalhou tanto em mim, sabe? Abriu tanto a minha mente. Foi excelente o período que eu passei lá. Foi difícil? Foi, mas foi muito bom esse período. E cada dia mais, irmãos, nós vivemos o sobrenatural do Senhor. Por quê? Porque em Joinville nós ganhávamos um valor maior e nós nos sustentávamos. Quando nós viemos para cá, reduziu drasticamente, mas o Senhor nunca deixou faltar nada, nos sustentou. Até que um dia o Senhor me trouxe para casa. E aí agora nós não tínhamos mais salário, mas nunca faltou nada. Agora, quantos de nós demos esse passo de fé? Quantos de nós suportamos estar no pé do monte? Porque, irmão, se nós não somos capazes de suportar o pé do monte pelo tempo que Deus determina, como é que nós almejamos estar no cume? Mas aí Deus, ele é tão maravilhoso que ele viu que já que o povo fez toda aquela bagunça, fazendo bezerro de ouro, o Senhor diz assim: bom, eu quero me aproximar desse povo. Só que a aproximação, irmãos, quando você vai estudar, você vai ver que era feita através das ofertas. E aí, o Deus que estava no monte, quando o povo oferta e prepara o tabernáculo, agora o Senhor que estava no monte desce para o tabernáculo, e já está mais perto do povo. E depois do tabernáculo, que o Senhor viu que o povo ainda continua rebelde, o Senhor diz assim: não vai ter jeito, eu vou ter que ir mais para perto desse povo. E do tabernáculo o Senhor vem habitar dentro de nós. Agora, se você quer sentir Deus mais perto que isso, irmãos, aí já não sei mais como. Mais perto do que estar dentro de você para te conduzir, então veja o amor de Deus, veja a bondade do Senhor para com as nossas vidas, em que mesmo nós estando em pecado, Ele se aproxima, Ele vem para de dentro de nós, para quê? Para mudança, para renovação, para dar vida, para transformação de mente. E, irmão, se Deus vem habitar dentro de nós, é para que a gente foque num outro sistema, o sistema do alto, o reino. Só que muitas vezes, irmãos, nós fazemos como o irmão do filho pródigo, o filho que ficou. Que o filho que ficou disse assim: Pai, o senhor nunca me deu um cabrito para que eu fosse celebrar com meus amigos. E não ensinou para que eu celebre com o Senhor. E é isso que nós fazemos. Nós recebemos a provisão do Senhor, mas queremos celebrar com os amigos do mundo. Nós recebemos a provisão do Senhor todo mês, mas nós financiamos o mundo. E o reino do Senhor, eu oro. E, irmãos, é necessária a oração. Mas vocês veem aqui pelos textos que era necessário manter tudo aquilo que o Senhor estava fazendo. Amém? Vamos lá, capítulo 32. Veja aqui que aconteceu. Como nós mencionamos, esse povo, irmãos, porque eles estavam afastados do Senhor, do cume do monte, do pé do monte, eles não ouviram a instrução que o Senhor estava dando a Moisés. E acaba se afastando e não ouve a instrução. Primeira coisa que eles fazem
bezerro de ouro. Agora, veja, esse povo que era escravo, eles saem extremamente ricos do Egito. Agora, fica pensando uma coisa, não era de nós se pensarmos, eu vou para o meio do deserto, para que que eu vou levar tanto ouro? O que que tem no deserto que eu vou comprar com ouro? Esse ouro aqui vai ser só peso para eu carregar. Era ou não era de se pensar? Mas o porquê que o Senhor falou para que eles levassem ouro? Porque o Senhor já tinha um destino para aquilo. Mas o que que acontece? Irmãos, nós, no deserto, sem a instrução do Senhor, a provisão vira ídolo. A provisão que chega nas minhas mãos sem a instrução do Senhor vira bezerro de ouro. Por isso, irmãos, que é necessário nós passarmos pelo processo, amadurecermos, vigiar nosso coração. Por isso que a Bíblia nos instrui de tudo. Guarde o vosso coração. Para quê, irmãos? Não é por nada, é para que você faça a obra com o seu coração, entendendo com maturidade o que está fazendo, para que você seja efetivo. Na boa intenção de eles erguer um guia, porque eu não lembro agora da palavra correta, mas eu me lembro que no hebraico ele vai ter um outro sentido para essa palavra aqui, desse Elohim, que é deuses. Quando ele fala sobre fazer deuses, esse Elohim, ele dá o entendimento também de guia. Então, o que que eles estavam falando? Vamos, faz um guia para que nos conduza nesse caminho. Por quê? Porque esse Moisés, a gente não sabe o que houve. Então, na boa intenção de eles terem alguém para conduzi-los, eles pecaram contra o Senhor. Então, irmãos, muitas vezes nós podemos estar cheios de boa intenção, mas se essa intenção não estiver direcionada pelo Senhor, vira ídolo, vira bezerro de ouro. Em outras palavras, pecado. Fazer para Deus sem a ordem de Deus, sem ter Deus junto. Mas Deus, ele é um Deus misericordioso. E Deus de lá, Deus já vem apontando. Tanto é que quando Moisés ele desce, o que ele faz? Moe aquele bezerro de ouro, coloca na água e dá para o povo tomar. Por quê, irmãos? Porque o ouro ele aponta para a divindade, para a presença de Deus. Então, desde do passado, o Senhor já estava dizendo: olha, eu quero habitar dentro de vocês. Então, já que vocês querem minha presença, então engulam esse ouro. Bebe essa água cheia de pó de ouro. Um dia eu estarei aí dentro de vocês e vocês não vão mais adorar outros deuses. Vocês não vão mais financiar o sistema do mundo, porque o próprio reino, por isso que a Bíblia diz, irmãos, que o reino não está aqui, não está ali, está dentro de nós. E esse é o problema que nós não buscamos dentro de nós para fazer as coisas. E quando nós não buscamos dentro de nós, no espírito, para fazer as coisas, o reino não é manifesto. E tudo que nós fazemos é idolatria, é bezerro de ouro. Por quê? Porque fazemos da nossa cabeça, da nossa mente. E entendam que a nossa mente ainda é uma mente carnal. E por isso que Romanos fala, olha, sedes transformados com a renovação do vosso entendimento, para que daí então experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, há uma condição, renovação da mente. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Já estou finalizando, tá, irmão? Lembra que eu falei aqui sobre o coração disposto, não é mesmo? Então nós sabemos, irmãos, que Deus, ele é um Deus que sonda os corações. Quando ele foi ungir Davi, o que que o Senhor falou? Irmãos, eu, olha, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vai olhar pela aparência, vai olhar para aquilo que é visual, para aquilo que é aparente, mas eu não vejo assim. Eu sondo os corações. E veja, irmãos, que quando nós nos movimentamos pelo visual, nós vamos precisamente contrário ao que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, mas a fé afirma a certeza das coisas que se esperam e que não se veem. Então, se eu ajo e faço por aquilo que eu estou vendo, eu não estou agindo pela fé. Por isso que nós precisamos buscar dentro de nós, ou seja, no Espírito, para que o reino do Senhor seja manifesto. Agora, no Êxodo 28, deixa eu achar aqui o texto, o versículo 30. Deixa eu ver aqui.
Olha só, no Êxodo 28:30, ele vai dizer assim, ó, e colocarás no peitoral do juízo o urim e o tumim, e eles estarão sobre o coração de Arão, quando ele entrar diante do Senhor. Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor continuamente. Agora, irmãos, quando o Senhor manda fazer o peitoral e colocar no coração de Arão, vocês já pararam para pensar o porquê? Justamente no coração. Quando você olha esse peitoral ele continha as 12 pedras. E essas 12 pedras preciosas, ela apontava para e tinha um nome de cada filho das 12 tribos. Por isso que eram 12 pedras. Então, cada pedra tinha o nome de um filho das tribos de Israel. Então, irmãos, quando Arão entra, ele era o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, ou no Santíssimo Lugar, uma vez por ano. Quando ele entra no Santo dos Santos, na presença de Deus, o que que Deus vê de primeira? O coração. E quando Deus olha para Arão, o que que Arão tinha no seu coração? As 12 tribos. Por isso que Arão não era consumido, porque Israel estava no seu coração. Agora, hoje, se Deus olhar para o nosso coração, o que que tem? Será que o reino está dentro de nós, que Deus possa olhar? Irmão, se não fosse por Cristo, nós éramos consumidos. Por isso, quando ele olha para nós, ele não olha assim, nossa, que bonitinho que você é. Não, ele está olhando para o sangue do Cordeiro. Ele está olhando para Cristo que habita em vós. E é por causa desse Cristo que nós não somos consumidos. Porque continuamente nós ainda continuamos fazendo bezerro de ouro e sustentando esse sistema do mundo. Então é por causa de Cristo que nós ainda estamos de pé. É por causa de Cristo, o varão perfeito, que nós, diante do Senhor, não somos consumidos. Porque ele tem o peitoral. Lá em Hebreus 7 ele fala que agora há um novo sacerdócio, quer dizer, um novo não, uma nova aliança, um sacerdócio, um sumo sacerdócio eterno da linhagem de Melquisedeque, um sumo sacerdócio para sempre, em Cristo Jesus. Então é por isso que, irmãos, que hoje nós conseguimos entrar no Santo dos Santos, com fé, com intrepidez, sem medo. É por causa dele. É por causa dele. E quando nós falamos, irmãos, que o véu foi rasgado e agora nós podemos entrar, irmãos, me perdoem, mas há uma verdade e há um engano na forma de falar isso. Porque se o véu se rasga, nós não iríamos entrar. Por quê? Porque nós não iríamos querer passar pelo processo de passar pelo átrio, pelo santo, para chegar no Santíssimo. Quando aquele véu rasga de cima a baixo, é Cristo que sai e vem nos buscar. Por isso que a Bíblia diz que é Ele que nos resgata. Se Ele não vem nos resgatar fora do pátio, para nos introduzir nessa nova esperança, nessa nova aliança, nós estaríamos mortos. Porque é por Ele, irmãos, que quando nós olhamos para o tabernáculo, a primeira coisa que nós vemos é o altar de holocausto, onde você queima a carne da oferta. A primeira coisa que nós queremos é matar a nossa carne. Quando entra no santo, irmãos, quando você entra no santo lugar, você vê o candelabro, a mesa dos pães, o altar de incenso. Irmãos, o candelabro, para estar aceso, precisa de óleo, precisa da presença do Espírito, precisa de fogo. E quantos de nós mantém isso? Quantos de nós nos derramos as nossas lágrimas em súplicas, em orações, para que essa suba com um cheiro suave ao Senhor? Então, irmãos, se só rasgasse aquele véu, nós não entraríamos, porque nós não venceríamos o processo. Se não for Cristo sair de lá e vir nos buscar. E pelo Espírito ele tem nos conduzido. Por isso, irmãos, que nós precisamos não só orar para que o reino se manifeste, mas nós temos que operar fazendo com que esse reino se mantenha. Por isso que nós precisamos chegar nessa, aumentar o nosso entendimento acerca das coisas, deixar a religiosidade de lado
deixar, irmãos, as normas, as regras e nos mover pelo Senhor. Caso ao contrário, irmãos, nós não vamos conseguir viver aquilo que o Senhor tem para nós. E agora, eu quero voltar ao que eu falei lá no princípio. Quando o Senhor agora envia a Cristo, Cristo nos resgata, nos busca. Por isso que a Bíblia diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós não fomos nós que caminhamos em direção a esse reino, nós fomos transportados, fomos levados. Quando o Senhor nos envia o seu Espírito agora ele vai fazer como Moisés fez, representando a Deus. Ele vai nos ensinar, vai fazer a gente viver e vai fazer a gente frutificar. Mas para isso precisa ser pelo Espírito. Amém? Então hoje, irmãos, vamos celebrar com a ceia do Senhor. Vamos celebrar com a ceia por tudo isso que o Senhor tem feito, todo esse processo que o Senhor tem permitido. E eu te convido, irmãos, neste dia, para que você amadureça e que você comece a sustentar o sistema do reino, a se mover pela fé, a voltar a ofertar pela fé e não porque precisa, mas pela fé, de uma forma genuína e gratuita, não porque te pedem, e não ofertando aquilo que você deseja, mas ofertando aquilo que o Senhor te pede. Porque para muitos a oferta que Deus vai pedir, às vezes vai ser até seu próprio emprego, vai ser seu tempo com a família, vai ser seu tempo no lazer, vai ser N coisas, irmãos, que o Senhor pode pedir para nós. Que a gente chegue nessa maturidade, mas que a gente glorifique ao Senhor, porque assim como aquele tabernáculo favoreceu a muitos, a oferta de Deus, que foi Jesus Cristo na cruz por nós, também nos favoreceu. E hoje nós estamos aqui com esse pão que simboliza o corpo, que prova que nós nos beneficiamos desta oferta. Amém? Bondoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, Glória pela a tua Deus. misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo teu favor, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, aquilo que o Senhor tem derramado nos nossos corações e nos instruído. O Senhor tem feito, Pai, com que a gente chegue cada dia mais a um nível maior de fé e de maturidade. E sabemos que se faz necessário para que verdadeiramente o teu reino seja estabelecido nesse tempo. E nós te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado em tudo, em nada tem faltado. E nós te louvamos. Te pedimos, Pai, que os missionários, todos aqueles que estão na frente de batalha, que necessitam também, Pai, da oração dos irmãos, da presença dos irmãos e também da oferta dos irmãos, que a igreja possa se mover para avançar no reino do Senhor, sustentando o reino, compartilhando a cultura do reino e não a cultura do mundo, em nome do Senhor Jesus. Assim como aqueles dois nos caminhos de Maús tiveram revelação do Senhor pelo partir do pão, também peço, Pai, que no partir desse pão os irmãos tenham a revelação do Senhor através dessa palavra, em nome de Jesus. Podemos comer todos. Amém? Glória a Deus. Da mesma forma que nós participamos do pão, o Senhor também nos fez participantes do puro suco da uva, que representa o sangue de Jesus. E por que não vinho? Porque o vinho, ele fermentado, o fermento na Bíblia, ele aponta para o pecado. E o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não continha pecado, mas ele tomou os nossos pecados sobre si. Por isso que nós celebramos a ceia com o puro suco da uva, crendo que esse foi o preço pago pelas nossas vidas. Ou seja, para resgate da sua vida, alguém pagou, alguém sustentou e sustenta até hoje. Pai, nós te agradecemos, consagramos o suco
e celebramos nos alegrando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, crente. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.